Muito bem. No conto da Arandina, que é um conto mais filosófico, né? A gente já não é um conto que fala sobre violência, é um conto também que, ao contrário de Fatalidade, ao contrário de Os Irmãos da Gobé, o conto da Arandina, ele fala sobre transcendência, né? Você tentar entender quem você é. E também tem como tema a loucura, né? O conto ele se baseia num fato central, que é um homem de boa aparência, bem vestido, que rouba um transeunte e acaba subindo numa palmeira para fugir. Acontece que ele sobe nessa palmeira e, incrivelmente, ele se equilibra muito bem. E lá em cima ele tem algumas frases meio que desconexas e a população começa a ficar lá embaixo assistindo aquilo tudo, vaiando ele, conjecturando quem é aquele cara, né? Fazem várias suposições, inclusive de que ele era o secretário de finanças da cidade, o que depois é desmentido, porque o secretário de finanças aparece entre a multidão. E acontece que esse homem começa a falar algumas frases, e essas frases elas são meio que proféticas, né? Uma das frases mais importantes é quando ele fala que viver é impossível, tá? Que a gente pode lembrar da frase navegar é preciso, viver não é preciso, né? Essa frase ela tem uma polissemia, que a gente já estudou em relações semânticas, porque o preciso ele pode ser de precisão, como um relógio é muito preciso em marcar as horas. Então, assim, navegar é algo muito preciso, né? Já viver não. Viver a gente não sabe o que acontece. Mas também pode ser de navegar é preciso, é necessário. Viver não é preciso, não é necessário. E essa frase que esse personagem diz de que viver é impossível, a gente pode interpretar dessa forma. E o que quer dizer isso? O que quer dizer viver é impossível? Assim como vocês se lembram que na semana retrasada a gente estudou um conto chamado A Terceira Margem do Rio, esse personagem que sobe na palmeira, ele vai tentar uma transcendência. O que é isso? Parece que ele está ali em cima tentando entender a realidade dele, tentando se entender, saber quem é ele. Então ele fala que viver é impossível, né? Assim como o homem da Terceira Margem do Rio, o pai do narrador da Terceira Margem do Rio, ele vai para o barco e fica lá dentro, né? Então ele só fica navegando, ele não vive, né? E ali o que a gente pode perceber é que ele estava tentando uma transcendência, tentar se entender, tentar entender a essência das coisas, né? Tentar perceber a essência dele mesmo, tá? Então esse homem fica lá em cima, muita gente acha que ele é louco, e existe aí até uma relação também de quem será que realmente é louco? Um homem que está lá em cima ou a população que parou dos seus afazeres para ficar lá embaixo olhando um louco, né? Será que a população ali embaixo também não tem uma espécie de loucura? Então esse personagem ele tem algumas frases proféticas e essas frases percebem uma tentativa de transcendência. A transcendência ela aparece muito na filosofia, né? Na live que eu fiz semana passada para vocês, eu inclusive falei isso, quando Nietzsche fala do super-homem, que é o Übermensch em alemão, ele fala justamente disso, o homem que consegue transcender, tá? Só que, assim, no livro do Nietzsche, que é um livro difícil, com muitas metáforas, chamado Assim Falou Zaratustra, ele fala que a humanidade, até atingir alguém que seja um super-homem, que seja o Übermensch, isso, assim, óbvio, tá, gente? Esse super-homem muito antes do super-homem dos quadrinhos, tá? O Nietzsche falou bem antes, né? E não é o super-homem dos quadrinhos, não é um homem forte que consegue realizar, que tem superpoderes, não. É um homem que transcendeu, é um homem que entende o que é a realidade, né? E ele se entende, tá? O Nietzsche falava que, nesse livro, Assim Falou Zaratustra, ele falava que a humanidade vai passar por vários momentos e muitos homens vão tentar transcender, mas não vão conseguir, né? Até que um consiga, e esse sim será o Übermensch, tá? Acontece que esse homem que está ali em cima, a gente vê uma tentativa dele. Ele se desvencilha da realidade e começa a falar algumas frases, como essa de que viver é impossível, umas frases mais filosóficas, meio que proféticas,
né? O que acontece depois é que esse homem, alguns bombeiros tentam tirar ele de lá, e na hora que ele está saindo, ele se desespera e parece que ele cai em si e fica com medo, né? E aí vai para o chão. O interessante é que no chão todo mundo começa a ovacionar ele, começa a aplaudir ele. Então, assim, de novo, né? Quem são os loucos? O homem que estava lá em cima ou o pessoal lá embaixo que fez ele virar uma espécie de herói? Agora, uma coisa que a gente precisa analisar é esse medo que ele sentiu. Esse medo que ele sentiu parece muito com o do narrador de A Terceira Margem do Rio. O narrador da Terceira Margem do Rio, no final do conto, ele diz para o pai dele assim: volta, pode vir até aqui que eu assumo o barco, né? Eu vou assumir o posto. Só que aí ele sente tanto medo daquilo que ele vai embora. Esse homem que está em cima da palmeira, acontece a mesma coisa com ele. No final parece que ele cai em si e sente medo. Então, e resolve descer e acabou ali essa transcendência dele, né? Parece que ele volta para si, volta para a realidade que ele vive, que não é uma realidade que o faz transcender de alguma forma, né? Então, é importante a gente perceber que é aquilo que eu falei para vocês sobre o que o Nietzsche disse, né? Parece que o Saramago, desculpa, o Guimarães Rosa, ele utiliza muito isso, é, esses homens que tentam transcender e não conseguem, né? O que o Nietzsche falava que ia existir muito até que se conseguisse um Übermensch, tá? Então, esse é o conto da Arandina, é um dos principais contos. Eu acho que A Terceira Margem do Rio e da Arandina são os principais contos desse livro do Guimarães Rosa, tá? Que é sensacional. Então, é isso. Vocês vão fazer uma AP que está aí no AVA para vocês. Ela vai ficar aberta de 10 a meio-dia e meia e às 11 horas eu faço uma live para tirar dúvidas, tá? Eu vou tirar dúvidas sobre os contos nessa live para quem precisar. Ok? Então, beleza, galera. Um abraço. Bom isolamento aí para vocês. Cuidem-se.